nenhum, então agora nessa aula a gente não vai ter nenhum anúncio. E agora a gente vai ter o tempo da aula dado pela professora Rosana. Ok, nós temos a conferência destaca, né? Eu acho que é semana que vem, não é não? Que é semana que vem, tá, gente? Conferência da Estaca. Aí, então tá, vamos lá para aula. Obrigada, Bia, pela abertura aí. E, pessoal, nós vamos falar hoje sobre casamento, né? Casamento eterno. É uma coisa importante. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Então, a doutrina do casamento e da família eterna. Como parte da restauração, o Senhor revelou sua vontade a respeito do casamento e da família eterna. Olha só, a gente até conversou no curso sobre isso, né? Que grande bênção, né? Saber que a nossa família pode ser eterna. E fez parte da restauração. Nosso curso é Alicerces da Restauração, né? Então tá aí mais um alicerce aí. Tudo, né? Tudo que junta, vai juntando, né? Que forma o alicerce, né? Nós fazemos parte desse alicerce. Vai juntando coisas até formar esse alicerce aí. Então, quais são algumas das visões e atitudes em relação ao casamento que vocês observam no mundo? Estão lembrada que a gente no, as pessoas falam, né, no mundo que não precisa casar, que é só um papel, que depois dá trabalho para divorciar, dá gasto. Já casa pensando no divórcio, será? Talvez. O que mais que vocês ouvem aí falando aí no mundo? Se a Giovana quiser escrever, já que não pode falar, Bia pode falar. É, eu escuto muitas pessoas falando que é tipo, se você permanecer solteiro, você fica mais feliz. Tipo, casamento você fica triste, você não vai ter nada mais pra fazer, vai ter que ficar só se preocupando com a casa, com os filhos. E a gente sabe que não é verdade, né? Por conta do evangelho e da doutrina do casamento. É verdade, as pessoas estão fugindo de responsabilidades, né? Porque realmente o casamento ele traz mais responsabilidade, né? Você está solteiro na casa dos seus pais, aí você não precisa se preocupar com aluguel, né? Quer dizer, o pai arca com tudo, a mãe, conta para pagar. As pessoas estão fugindo, estão acomodadas, né? Algumas, né? Não falo todas, porque ainda bem que a maioria das pessoas, mesmo sem ser da igreja e de nenhuma outra religião, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que não seguem nada, né? Mas elas acreditam no casamento, sim. Acreditam que ter uma família estruturada é importante, mesmo sem religião. Muitas pessoas acreditam. Ainda bem, né? O que mais? Bom, resumidamente é isso mesmo, né? A gente ouve muita coisa pelo mundo e, às vezes, muitos santos, né? Somos nós, da igreja, nos fraquejamos, vamos dizer assim, né? Eu fiquei depois do divórcio, né? Porque até na aula eles colocaram algumas situações que às vezes atrapalham da pessoa ter mais coragem para se casar, né? Uma delas é um divórcio, né? Às vezes a pessoa não quer mais se casar. Eu fiquei 10 anos divorciada, né? Separada e não queria, falava que não ia casar. Foi uma coisa interessante que eu quero contar para vocês, né? Quando já tinha passado-se 10 anos, né, do meu divórcio, eu não queria casar, mas assim,
eu tentava, né? Eu namorava aqui, namorava ali, mas não. Parecia que nenhum homem ia me convencer a casar, né? Quando eu pedia em casamento, eu largava, porque eu falava, nossa, eu não vou enrolar mais essa pessoa, né? Ela precisa ter alguém, então comigo não vai ser. Foram duas situações assim. E quando o Yuri, meu filho mais novo, ele foi para a missão, ele olhou para mim e falou, mãe, quem sabe, né? Durante a minha missão, a senhora já não encontra alguém em casa. Aí eu falei para ele, olha, filho, só um milagre para fazer eu casar de novo, né? Porque eu já tinha, assim, até desistido de namorar, né? Porque eu falei, ah, chega, né? Já tentei de tudo. E aí tava até com fama de namoradeira. Eu falei, não, vou querer mais não. Parei. Aí ele falou, não, mãe, milagres acontecem. Eu falei, eu sei, filho, muitos milagres aconteceram na minha vida. E realmente só um milagre para eu me casar. E foi realmente na época da missão dele que eu conheci meu atual marido, né? Não, já conhecia porque a gente trabalhava junto, né? Mas que eu me apaixonei por ele, uma coisa assim inesperada, muito, muito inesperada mesmo. Foi eu me apaixonar pelo meu marido, né? Não, não por nada, porque ele era um homem que eu admirava, né? A gente estava trabalhando já 1 ano e meio, eu admirava muito ele. Mas para mim era difícil de aceitar porque ele é 20 anos mais novo que eu. Ele tem a idade, na realidade, do meu filho mais velho. Então, como que eu ia imaginar eu casada com ele? Não imaginava. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? Estamos aí há 9 anos, comemoramos agora, né? E nesse mês mesmo, em outubro, 9 anos de casado. E então, e realmente ele está numa época da minha vida que eu realmente precisava de alguém, sabe? Deus providenciou ele para me abençoar a minha vida mesmo, né? Então ele está aí. E nós estamos casados, mesmo mediante a tantos bloqueios que eu tinha, né? Então, às vezes, um divórcio nos deixa traumatizados, às vezes são outras situações, né, no mundo que às vezes faz o casamento ser mais tardio, né? Uma moça, às vezes, ou um rapaz mesmo, não consegue encontrar uma pessoa que ache adequada e se apaixone, né? Às vezes tem uma pessoa adequada, mas está apaixonada por outra, né? Por outra pessoa. Aí fica aquele, né? Difícil. O que mais que vocês acham que, além dessas visões do mundo, do preconceito do casamento, às vezes deixa a gente meio tardias para se casar, ou tardios? Às vezes a pessoa também pensa assim, ah, eu quero me formar primeiro, eu quero comprar uma casa própria primeiro, né? Então vai adiando o casamento, né? E assim vai. Mas sabemos que o Senhor, ele pede para a gente não deixar para tão tarde, se possível, né, gente? Se possível. Aí também na aula citou que sentimento, né, por pessoas do mesmo sexo, por exemplo, também impede, né, da gente acabar se casando, porque não é certo na lei do Senhor, né, estar se casando com pessoas do mesmo sexo. Então a pessoa tem que estar ali, né, levando isso, né, de forma a não pecar contra a castidade. Bom, assim como em nossos dias, algumas pessoas na época de Joseph Smith tinham visões divergentes a respeito do casamento. Recordem o que aprenderam na seção 1 do material de preparação a respeito das crenças dos Shakers sobre o casamento. Bom, então no estudo dessa semana, que era para os alunos, né, tinha essa parte aí explicando sobre os Shakers, que alguns membros da igreja, que se filiaram à igreja na época da restauração, eles tinham vindo dessa seita, dessa comunidade aí, vai. E os Shakers, eles viviam a lei do celibato.
né? É não ter relações sexuais, não casar, não casar, não ter relações sexuais. E eles também, alguns não comiam carne, né? Então tinha toda uma restrição aí, né? Não sei se vocês estudaram, mas aí, quando Joseph Smith começou a receber esses, essas pessoas, né? Ele ficou se perguntando, né? Será que é mesmo? Será que é bom ter um celibato? E aí ele começou, como sempre, a perguntar a Deus, né? Então vamos lá, Doutrina e Convênios 49, a revelação aí de Joseph Smith para nossos dias. Bom, por enquanto é só a Bia que pode ler. A Giovana até saiu, né? Deixa eu ligar meu vídeo aqui que estava desligado, que eu nem tinha percebido que meu vídeo estava desligado. Você pode ler, Bia, para nós algumas sessões aí? Posso ler? Uhum. Hum. E também, em verdade vos digo, que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois terão uma só carne, e tudo isto para que a terra cumpra o fim de sua criação, e para que se encha com a medida do homem, de acordo com sua criação, antes que o mundo fosse feito. Isso. Então, o que o senhor ensinou sobre o casamento nessa passagem? Essas três, esses três versículos aí. Ele fala que o casamento ele foi instituído por Deus, então se ele foi instituído por Deus, né, então não tem como a gente negar que a gente não precise casar, né? Porque já foi uma coisa que o Senhor próprio já estabeleceu há muito tempo antes, né, de tudo acontecer, né, de todas as dele criar as coisas no caso, né? E também, deixa eu ver aqui rapidinho. E também que a esposa e o marido, eles vão ser só um só. Então foi igual que a gente estava estudando no curso da família eterna, que vai ter o marido, a esposa e Deus, né? Vai ser tipo uma pirâmide. Então eles vão ser tudo uma só carne, né? Eles vão agir tudo por eles mesmos, no caso. Exato. Eu até ia citar também sobre o nosso curso, né? Que foi no semestre passado, a gente falou durante o semestre inteiro, né? Sobre o casamento eterno aí. E a gente aprendeu bastante coisa. Foi bom para a gente entender, né? Os princípios que o Senhor deixou para a gente se casar, que foi para nos abençoar, né? Então, ter filhos, criá-los num ambiente adequado, né? Um pai, uma mãe, ali em todo cuidado, né? E a gente ser abençoado com uma família eterna também, né? Porque o que a gente casa aqui no mundo é do mundo, mas se for selado pelo Santo Espírito, né? Pelo sacerdócio, é eterno. Então vamos lá. Bom, aqui eu só queria enfatizar um pouquinho mais, tá? Sobre essa revelação que o profeta teve, inclusive nos mundos atual, né? A gente teve também a proclamação ao mundo, que foi o que realmente a gente estudou no semestre anterior. Nós esmiuçamos toda a proclamação ao mundo, né? Fomos profundamente no contexto de cada frase, de cada parágrafo ali, para poder entender realmente a importância dessa proclamação ao mundo, né? Que ele deixa bem claro que o casamento entre homem e mulher foi instituído por Deus e que não deve haver casamento com homem, mulher com mulher, e que as famílias podem ser eternas, tá? Aí,
Joseph recebendo essa revelação, né? Ele passou então para aquele grupo dos Shakers, toda a revelação que ele teve, e muitos realmente entenderam e começaram a seguir mesmo os princípios, né, da igreja e começaram a se casar e tudo mais. Então foi bem importante essa revelação, esclarecendo, né, sobre o casamento, tá? Bom, para mim esse tema é bem importante porque fala sobre os 3 graus de glória também, que as pessoas vão herdar o maior grau de glória, que é o reino celestial, elas precisam estar casadas, né? E não me casei nessa vida. E agora não vou ser exaltada? Não, aí vai depender da sua escolha, né? Se o seu coração realmente estava querendo obedecer ao Senhor, só não teve oportunidades, por mais que você tenha buscado, né? Cada um tem uma dificuldade para passar, uma provação difícil para passar nessa vida. Então, o Senhor ele vai providenciar todos os meios, né? Mas, se a gente tem oportunidade, não devemos evitar o casamento, porque ele vai nos dar aí a possibilidade de estar exaltados junto com a nossa família, né? E o Senhor também instituiu o casamento eterno para que a gente possa. Deixa eu até tirar aqui. Pronto. O Senhor instituiu o casamento eterno para que a gente possa ter todas as bênçãos que Ele quer nos dar, né? Todos os poderes, nós nos tornarmos como Ele é, tá bom? E, e sendo casais, um completando o outro, é que nós vamos nos tornar como Ele é. Porque eu sempre falo, quando eu vejo um casal, eu vejo algo mais parecido com a perfeição. Porque o homem e a mulher, eles se completam. Por exemplo, vamos por força física. Eu não tenho tanta força física, mas meu marido tem. Então, ele completa alguma coisa que eu não consiga fazer por falta de força física e ele faz por mim. E muitas outras coisas que demonstram a completude que tem no casal, né? Por exemplo, eu sou mais emocional. E a maioria, grande, eu acho que 99% das mulheres são mais emocionais que os homens. Os homens, às vezes, agem mais pela razão, né? Mas também são emocionais, claro, mas assim, falando em níveis, né? O meu nível de emoção é um pouquinho maior do que o do meu marido, vamos dizer assim. Então, em certos pensamentos dele, eu venho com a minha emoção e às vezes até eu convenço ele de alguma coisa que, pela razão dele, não teria motivos, não teria lógica. E o mesmo acontece ao contrário. Às vezes, pela minha emoção, eu quero fazer alguma coisa, mas ele vem com a razão dele, me explica e conversa comigo e fala: Poxa, mesmo, eu preciso equilibrar isso. Então, um equilibra o outro, um completa o outro. E nisso, um ajudando o outro, nós conseguimos juntos ser mais perfeitos do que se estivéssemos sozinhos. Se é que me entendem? Tem algum comentário aí, Bia? E também é por isso que o Senhor ordenou o casamento, né? Porque ele sabia que a gente precisaria, que o nosso o companheiro ou a companheira iria nos ajudar, né? A nos, para que a gente possa ser um e que ele possa, tipo, a gente ajudar ele e ele ajudar a gente, entendeu? Aí ele, o Senhor ele já tinha feito isso, já sabia disso, porque ele já sabia que a gente iria precisar de alguém para nos complementar. Exato. Ele sabia mesmo que nós precisaríamos de alguém para estar ali. Tem uma escritura que eu gosto muito
no Novo Testamento, e que até me. Não, acho que era o Novo, sim. Que fala que é melhor que estejam juntos, porque se um cair, né, tipo, que andem a dois, ele estava falando de marido e mulher na escritura, melhor que andem a dois, né, do que porque se um cai, o outro ajuda a levantar, né? Então, às vezes, meu marido está triste, cansado, nervoso por causa do trabalho dele, que não é fácil. Eu vou lá, faço uma massagem nele, falo umas palavras boas para ele, preparo uma jantinha bem gostosa. Ele anima, né? Tem outro vigor. Eu, assim, né? Muitas pessoas realmente criticam o casamento porque acham, é o que a gente falou no começo da aula, que o casamento traz muita responsabilidade, que é muito complexo, mas eu acho o contrário, né? Eu me divorciei, mas não porque eu quis, né? Porque a situação pediu. Não tinha como permanecer casado, infelizmente, né? Quando chega a parte da agressão, aí não dá mais, né? Ah, na minha opinião, eu não consegui mais conviver com isso, né? Com a agressão. Talvez muitas mulheres perdoem, consigam, né? Suportar, mas eu não consegui. Então, o Senhor não me condenou pelo meu divórcio, porque teve essa situação muito difícil, né? Mas eu acho que eu sempre acreditei no casamento, porque a meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles brigando, né? Eu nunca vi eles brigando. Minha mãe era brava. Minha mãe era brava, mas o meu pai não retrucava com ela. Pelo menos na minha frente, não. Então eu acreditava no casamento, sempre desde pequeno, eu achava lindo, eu achava que todo casamento era igual ao dos meus pais, né? E infelizmente na minha experiência não foi igual. Mas assim, meu pai, ele tinha um carinho muito especial pela minha mãe, tratava ela muito bem. Minha mãe já foi mais rigorosa, ela já era mais séria, mais severa, né? Agora ela é um doce. Depois de velha, ela ficou bem docinha, mas antes ela era bem lutadora. Minha mãe, ela trabalhava demais também. Ela era a ponta firme no lado financeiro da casa, era ela, né? Meu pai era mais tranquilão. Mas sempre foi assim, carinhoso comigo, com ela, né? Com o meu irmão, ele era meio bravão, porque meu irmão era muito sapeca, daqueles bem graves. Então, eu fui vivendo numa família muito boa, né? Eu amei demais meu irmão, nunca briguei com meu irmão. Acho que, pelo exemplo dos meus pais, né? Eu não briguei com meu irmão. Ele batia em mim, mas eu não reagia. Então, eu quero dizer para vocês do meu testemunho, da minha fé no casamento. Eu acredito no casamento, apoio totalmente a liderança quando fala sobre casamentos, que é bom, que faz parte da nossa vida, que em certos momentos é imprescindível na nossa vida, e aí ter filhos, construir uma família, eu mesma, né? Meu marido não tem filhos, já casou comigo quando eu já estava bem de idade, né? Poderia ter tido filhos, mas aí era uma questão de risco, né? Principalmente porque eu tive dificuldade com os dois primeiros. E ainda era jovem, imagina depois de adulto, de velha, né? Não velha, né? Mas 44 anos, né? Então, ter filhos, né? E agora eu tenho dois netos, né? Tenho dois filhos homens, dois netos homens. Quanta realização eu tive na minha vida com os meus dois filhos. Foi difícil, claro, criar os dois, né? Eu fui divorciada, tive que assumir os dois, não, o ex não pagava nem pensão, então foi muito difícil para mim. Tive que trabalhar e lidar e cuidar como se fosse o pai e a mãe deles. Mas valeu a pena, valeu muito a pena. Eu, se tivesse que fazer de novo, faria 1000 vezes ou mais, porque agora meus filhos são grandes, são homens, o Yuri fez missão, ele está na igreja firme,
O meu mais velho, infelizmente, afastou, mas eu chorei muito por isso, já sofri muito por isso, mas agora eu entendi. O Senhor protege muito ele. E chegar um momento, ele tem um testemunho, chegar um momento ele vai voltar, porque eu também me afastei. O Senhor teve paciência comigo, por que que eu não vou ter paciência em esperar o meu filho mais velho voltar? Mas ele é um grande homem, tá? Ele tem um filhinho que nasceu recentemente, foi prematuro, está com bastante probleminha aí, está melhorando, está crescendo, está ficando fortinho, mas nasceu com bastante probleminha de saúde. Mas eu estou vendo ele um grande pai. O pai que ele não teve, ele está sendo um grande pai. Então, tudo isso me dá realização, de ver meus filhos aí, de um progredindo de um jeito ou de outro, mas ele me traz muita realização. E o amor que a gente tem pelos netos. Nossa, eu mimo demais meus netos. É isso, gente. Se você quiser falar alguma coisa, Bia, mas era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o casamento. Confiem no casamento, que ele faz parte da vida. Lógico que não vai ser só flores, tem os espinhos, mas a gente, com fé e obediência aos mandamentos, e o amor genuíno que o Senhor quer que nós tenhamos pelo nosso cônjuge, vamos vencer, conseguimos vencer e ter felicidade no casamento. Tá bom? Bom, pulando desse assunto que para mim é suave, é bom, não que o próximo assunto seja ruim, mas é polêmico, né? Como eu disse no final da aula passada, nós vamos falar sobre o casamento plural. Tem muita polêmica. Eu mesmo, assim, assim, do casamento plural. Era a primeira coisa que eles falavam, ah, sim, aquela igreja que tem um homem com muitas mulheres, eu quero fazer parte dessa igreja também. Olha só, eles tiravam o barato mesmo, tiravam sarro e muitos, né? E até pessoas que não trabalhavam comigo, que eu falei que eu era da igreja, a pessoa logo fala desse casamento aí plural. Eu realmente vi um programa recentemente, um programa que tinha mesmo os, uma igreja com quase o mesmo nome que o nosso, que era que o homem tinha várias mulheres. Então, eu sempre falava, olha, a gente teve sim o casamento plural, mas agora não tem mais. Ah, mas tem ainda. Não, essa é outra. São pessoas que se afastaram da igreja e montaram outra igreja e estão lá com casamento plural. Mas a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não tem mais casamento plural. Então, é uma situação que a gente às vezes cai numa sinuca, né? De bico. Fica meio sem saída, por isso que a gente tem que estudar esse tema, entender o que aconteceu, para poder responder melhor para as pessoas que às vezes nos criticam, né? Às vezes até nos criticam por causa desse casamento plural, tá bom? Então vamos lá. É meio difícil falar no assunto. Eu mesma tive que ponderar bastante para preparar essa aula. Conversei até hoje de manhã com meu marido sobre o assunto. A gente conversou, ponderou bastante, porque eu peço também que vocês possam estar em espírito de oração, que possam orar sinceramente para entender o que aconteceu, tá? Eu posso entender porque eu busquei e aí depende de vocês buscarem também, entender. Vamos lá, compartilhar aqui. Está demorando um pouquinho. Achou. Aqui. Vamos lá.
Ok. Então, estamos na lição 22. Abraão 3,15. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Então, tudo começou quando Joseph Smith estava fazendo aquela tradução do Velho Testamento, e ele viu sobre o casamento plural que acontecia com os antigos profetas, né? Abraão, Davi, Salomão, e assim vai, né? Vários profetas tiveram casamentos plurais aí. Então ele começou, como sempre, a perguntar ao Senhor sobre isso, tá bom? Então, por que será que a gente às vezes passa alguma dificuldade, né? Vamos lá. Aqui está a frase do profeta Nelson. Deus sempre pediu aos seus filhos o convênio que fizessem coisas difíceis. Vamos lá. Quais são algumas das coisas difíceis que Deus pediu aos membros da igreja que fizessem em nossos dias, agora, atualmente? Né? O que vocês acham que foi difícil? Que o profeta pede, às vezes até ir frequentemente ao templo, é meio difícil, né? A gente trabalha, estuda, tem os chamados na igreja, família. Às vezes é difícil até ir ao templo, por mais que seja bom lá, que a gente receba a revelação, sinta o Espírito, parece que a gente está num pedacinho do céu, e coisas importantes acontecem lá, somente com a família, resgate de nossos entes queridos que já faleceram. Às vezes é difícil, né? Pagar o dízimo, será que é fácil? O que mais vocês acham? Jejuar, né? Foi falado na outra aula, né? Que às vezes a pessoa é difícil jejuar. Para algumas pessoas também é difícil guardar o dia do Senhor. Tipo, tem algumas coisas que acontecem no domingo que vai acontecer só no domingo. E aí as pessoas é, fazem essas coisas no domingo porque depois não vai ter outra, talvez não tenha outra oportunidade. Então, por exemplo, um jogo de futebol ou alguma outra coisa assim, uma festa, que vai ter só naquele dia, aí eles deixam para fazer naquele dia. Aí já não cumpre o dia do Senhor. É uma das coisas que pode acontecer também nos nossos dias. Exatamente, exatamente. Eu mesmo, eu tô... Esse dia eu estava com 3 moradias, né? Uma em Mauá, uma aqui no Brooklyn. Hoje eu estou no Brooklyn. Procurei um cantinho aqui para poder dar aula para vocês, porque ainda não montou os armários, então tá bem difícil. E outra lá em Itatiba. Não sei como alguém pode morar em 3 lugares ao mesmo tempo, mas eu consegui. Fui contra a lei da física. Então, agora eu já entreguei a casa de Mauá, tive permissão do presidente Conceição de continuar dando aula do Instituto até terminar esse semestre, porque é online, né? Então ele autorizou, tá? Então estarei com vocês até o final do semestre, mas não faço mais parte da Estaca Mauá, infelizmente, né? Assim, foram muitos anos aí com vocês, gente, muitos anos, são 38 anos, né, de batismo. Foi difícil para mim cortar o cordão umbilical, mas eu fiz isso por amor mesmo ao meu marido, que ele precisava estar morando por aqui por causa do trabalho dele. Estava muito difícil para ele ir para Mauá e voltar todos os dias, né? Então, faz parte e eu estou feliz com o que eu fiz. E, então, aí lá em Itatiba, é um clube onde eu passei uns tempos lá, né? E então de domingo é o que é quando acontecem as coisas lá, né? Coisas legais. Comer um açaí, o pessoal sai. Durante a semana tá todo mundo escondidinho, não tem ninguém, quase. E durante o domingo, sábado e domingo, são os dias, né, top de linha. Então, quando eu estava lá, eu ia para a igreja lá, né? Inclusive, até pensei que ia morar lá,
e tudo mais, mas por enquanto não, mas um dia eu vou, é meu sonho. Enquanto eu estava lá, eu ia frequentar a aula lá de Itatiba. É bem ruim deslocamento mesmo lá, porque eu estou sem carro, e a condução é de 2 em 2 horas. Perdesse um ônibus, esquece, né? Mas eu ia, né? E no domingo, uma das primeiras coisas que eu falei com Deus quando eu fiquei morando ali por um tempo, né? Fiquei uns dias lá, foi que eu não ia na piscina no domingo, né? Foi a primeira promessa que eu fiz a ele. Porque eu achei, porque assim, durante o domingo eu caminho lá no meio das árvores, né? A gente faz algumas coisas que eu acho que é boa para se fazer no dia do Senhor, mas falei, não, não vou fazer essas outras práticas, né? Então eu não tinha ainda sentido a tentação de quebrar o dia do Senhor, né? Dessa forma, de ir em piscina, essas coisas. Mas ali eu senti, né? Mas como eu já tinha convênios com o Senhor antes, e eu fiz essa promessa para o Senhor, aí ficou mais fácil. Eu senti realmente a tentação acontecer, mas foi mais fácil para mim tomar a decisão de não fazer, porque eu já tinha tomado antes a decisão, né? Quando a tentação veio, eu falei, não, já prometi, está prometido e acabou. Saí de perto, sai de mim. Então, é assim com todas as coisas, eu acredito que seja. Quando nós tomamos uma decisão, né, temos que ser determinados. Tá? Você tem um vício, por exemplo. Precisa ser determinado para largar esse vício, porque o vício é uma coisa terrível. É uma coisa que nos prende, ele nos acorrenta, né? Às vezes até alguns vícios fazem a gente perder a família. Vocês sabem, o alcoolismo, por exemplo. Quantos casais a gente está vendo divorciados, assim, pelo menos ali na ala teve casos, né? De divórcio porque o homem não conseguiu ficar livre do álcool, né? E o álcool acaba entorpecendo a pessoa, ela faz coisas que ela não faria sóbria e destrói uma família. Então o vício ele nos acorrenta, ele faz a gente perder a família, perder nossa moral social até, em vários vícios, né? Estou falando só do alcoolismo. Então, em tudo a gente precisa ser determinado. Se a gente determina que vai cumprir os mandamentos, a tentação vai vir, mas vai ficar mais fácil, né, ou menos difícil. Então, o Senhor, ele nos pede coisas difíceis, né? Tanto como guardar o dia do Senhor, que a Bia falou, guardar até os mandamentos. Alguns mandamentos são mais fáceis para um, mais difíceis para outro, né? Alguém quer falar? O Patrick entrou aí na aula. Bem-vindo, Patrick. Fique à vontade para falar quando você quiser, tá bom? Só me interromper, que eu tô meio tagarela hoje. Bom, mas eu não estou aqui para convencer ninguém sobre o que aconteceu, se é certo, se é errado, tá? Eu só quero que vocês entendam que às vezes o Senhor nos dá mandamentos que são difíceis, tá? Então, por que que o Senhor pede que seus filhos do convênio façam essas coisas difíceis, né? Por que que vocês acham? Quem puder refletir aí, quem quiser responder também, fique à vontade. Mas nós já sabemos que temos, sem, sem força não há resistência, né? Você quer ficar forte fisicamente? Vai para academia, vai fazer algum tipo de atividade física. Deitado na cama, lá de boa, o músculo vai perder, né? Teve um mestre, o mestre do meu filho mais velho, meu filho faz jiu-jitsu. E o mestre dele era muito forte, sabe, né? Fazia jiu-jitsu já há muitos anos. E ele teve um tipo de uma tuberculose, alguma coisa assim, que ele entrou em coma.
Só que ele ficou, acho que uns 3 meses em coma e ele não se movimentou. Ele era acostumado a fazer exercício físico e do nada ele ficou deitado numa maca, né, de hospital. Ele acabou perdendo as 2 pernas, porque o músculo dele não regenerou. E aí, tipo, necrosou alguma coisa ali. E quando ele voltou assim do coma, ele estava sem as 2 pernas. Olha só. Então, na folga, no bem bom, a gente não tem progresso, a gente não fica forte, né? Concorda? Quer comentar alguma coisa? Porque nós estamos aqui nesse mundo para sermos provados, né? Para passarmos pelo que nós temos que passar para aprender e voltarmos para Deus com mais sabedoria, com mais força espiritual. E se a gente não for provado, né? Não tem como. Quem pode ler aí para nós? Aqui é. Ai, caramba, esqueci de pôr a seção de doutrina e ai, convênio. Aqui. Ai, bom, tá em doutrina e convênio, gente. Esqueci de pôr qual a seção. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não, não vou lembrar, mas está na aula lá, tá? É, quando, como eu disse para vocês, quando Joseph Smith estava traduzindo lá o Velho Testamento e ele viu sobre o casamento plural, ele começou a perguntar para o Senhor sobre isso e aí ele recebeu essa revelação, tá bom? Seção 30, seção alguma coisa, versículo 35 aí. Quem pode ler? Sabia, ou Patrick? Eu posso. Opa, por favor. Estava Abraão, portanto, sob condenação? Em verdade vos digo que não, porque eu, o Senhor, dei-lhe essa ordem. Isso, aqui está falando quando Abraão ele teve a concubina, né? Vocês lembram da história de Abraão, que ele foi prometido para ele que ele teria filhos, assim, uma geração incontável de filhos, né? E a esposa dele já era de idade, achava que não ia mais poder ter filho, né? Então, como ela sabia dessa promessa, ela falou: ah, tudo bem, meu marido pode ter filhos sem ser comigo. Então ela deu a Agar, né, para Abraão, para ele poder ter filhos. E depois, né, ela acabou tendo filhos também. E aí ele realmente teve muitos filhos, né? Então, ele estava errado? Estava sob condenação? Não, né? Certo? Continua aí, por favor, Patrícia. Foi ordenado a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. Não obstante, estava escrito: não matarás. Abraão, contudo, não se negou e isso lhe foi impu- imputado por retidão. Exatamente. Então, veja bem, olha só. Às vezes eu estava aqui conversando com meu marido e falando da dificuldade que eu teria se fosse o mandamento de ter casamento plural de novo, né? Já pensou? Ai, não, eu quero pular essa parte. Porque, imagina, né? Eu sou muito ciumenta. Não sou doente de ciúme, né? Eu entendo que ele precisa conversar com outras mulheres, é o trabalho dele, né? Ai, mas eu fico pensando se ele tivesse casado com outra mulher, aí para mim seria muito difícil, gente. Agora, uma coisa mais difícil que isso é eu imaginar que eu teria que pegar uma faca para enfiar no coração do meu filho, né? De qualquer um dos dois. E imagina Abraão, que teve o filho na velhice. Imagina o xodó que ele tinha com aquele filho.
que difícil, já pensou? Você subir numa montanha sabendo que chegando lá em cima você ia ter que matar o seu filho, aquele xodó, né? Todos os filhos são xodó, inclusive, né, gente? Filho é uma coisa incrível de amor, né? Porém, como Deus mandou, ele foi fazer, né? Mas era um teste sobre a fé dele, né? Então, apesar de Abraão estar indo lá para matar o filho, não foi imputado um pecado nele, porque era um mandamento, não matarás. Mas foi imputado nenhum pecado e ainda foi imputado uma retidão nele, para ele. Continua, por favor, Patrick. Abraão recebeu concubinas, eles geraram-lhe filhos, e isso lhe foi atribuído como sendo retidão, porque eles lhe foram dados, ele obedeceu à minha lei, como também Isaque e Jacó, nada mais fizeram do que aquilo que lhe foram ordenado. E porque nada mais fizera do que as coisas que lhe foram ordenadas, entraram para sua exaltação, de acordo com as promessas, e assentas, assentam-se em tronos, e não são anjos, mas são deuses. Isso, aqui eu vou só explicar aqui sobre anjos e deuses. Por exemplo, ele comentou sobre as pessoas que não se casaram e se tornaram anjos, né? E as que se casaram, tiveram filhos, tornaram-se deuses, tá? Então, no Velho Testamento, era comum, né? Naquela época era comum os reis, os profetas, terem ou mais mulheres do que uma só. E talvez até elas aceitassem melhor, porque já nascia com aquilo, né? Por exemplo, eu nasci numa sociedade monogâmica, né? Que é o casamento só um homem e só uma mulher. Então, eu cresci com isso, com esse padrão, para eu imaginar eu tendo outra mulher aqui comigo na mesma casa, compartilhando o meu marido, é muito difícil, mas para a época, para aquela época, talvez não era tão, ou não era nada difícil na época do Velho Testamento, né? Há muito tempo atrás, talvez não era até nada difícil, porque elas já foram criadas, nasceram assim e, e estavam preparadas para isso, tá? Mas quando o Senhor deu o mandamento a Joseph Smith, já era naquela época que não tinha, né? Não era proibido, mas não tinha mais esse perfil de casamento, tá? Então vamos lá. Apesar de todas as dificuldades, quando a gente tem uma dificuldade em cumprir algo que o Senhor pediu, quando estivermos dispostos a obedecer a qualquer coisa que o Senhor ordenar, isso nos será imputado por retidão, tá? Então, como foi falado, Abraão, Isaac, Jacó, eles estavam cumprindo o que o Senhor tinha mandado. Então, era retidão. A partir do momento que o Senhor falou, chega de casamento plural. Se alguém continuasse o casamento plural, aí não é mais retidão, né? Se quiserem comentar, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, é o comentário de uma das esposas do profeta Joseph Smith. Vocês lembram da dificuldade que eles tiveram com a construção do templo, né? O primeiro templo de Kirtland, depois outro templo em Nauvoo, e toda a dificuldade que eles passaram, porque eles eram os pioneiros, eles tiveram que fugir de turmas que queriam matar eles, passaram por aquele rio congelante, muitas pessoas perderam partes do corpo porque congelou. Por mais dessa dificuldade que eles passaram,
ainda, olha só o que a Ellen falou aqui, ó. De acordo com Ellen Mar Kimball, Joseph Smith declarou que a prática desse princípio seria a provação mais difícil que os santos teriam para testar sua fé. Embora tenha sido uma das mais severas provações de sua vida, ela testificou que também havia sido uma das maiores bênçãos. Então, veja bem, quando, eu acho que foi a Ellen mesmo, ou pode ter sido outra, quando Joseph Smith pediu ela em casamento, ela ficou assim, sem norte, sem sul, sem norte, sem sul, sem leste, sem oeste. E ela disse que era inconcebível para ela. Mas ela, por ser uma mulher de fé, ela orou, ela jejuou, ela falou que passou muitas noites em claro, mas quando o Senhor mandou a revelação para ela, ela sentiu paz. Olha só como são as coisas de Deus, né? Alguém quer comentar? Comentem, está acabando a aula. Bom, como sempre, eu peço para vocês irem para o material de preparação para a aula, tá? Se vocês não estudaram antes, estudem depois dessa aula sobre esse tema, tá? Casamento plural. Lá no material de preparação para a aula, tem muito conteúdo, tá bom? Tem muitas declarações de vários profetas. Tem um vídeo que estava em inglês. Aí, como meu marido fala muito bem inglês, ele entende também mais ainda, né? Eu pedi para ele ir traduzindo para mim sobre o vídeo. É tipo uma live, né? Que tinha um elder falando sobre e perguntaram na live. Ele estava aberto a perguntas na live. E na live perguntaram sobre esse casamento plural. Então, ele começou a responder. Ele e a esposa dele, eu acho que estava com ele, começou a responder. Então, foi bem legal. Ele traduziu para mim, eu entendi, mas eles falaram basicamente o que a gente aprende no material que está na aula, no conteúdo da aula, tá? E o que é pedido para nós nesse assunto? Vai ter muito conteúdo na internet, amigos, conhecidos, sei lá, pessoas que realmente não sabem de toda a verdade, que vão colocar coisas que realmente não aconteceram, tá? Então, o que é pedido para a gente é estudar o conteúdo da igreja e tentar fugir desses vídeos que colocam, porque eles colocam o que eles querem e da forma que eles veem, né? Eles não veem que foi um sacrifício, que foi difícil, que foi por obediência, né, ao mandamento, tá? Eles estão vendo como se fosse uma libertinagem. Ah, sei lá, que foi vontade carnal do profeta, né? E então, a gente precisa orar bastante sobre isso também, para a gente poder ter a revelação também, tá? Então, no conteúdo da aula, material de preparação para a aula, vocês vão ver muito conteúdo e ficou, até para mim, que já sou membro da igreja há 38 anos, teve esclarecimentos que eu não tinha tido ainda, tá bom? Bem importante. Foram quase 50 anos dessa prática, tá? No começo, eles não divulgaram assim completamente para a sociedade, abertamente. Ah, estamos praticando o casamento plural. Foi tudo muito cauteloso. Joseph Smith, ele só liberou o casamento plural para alguns líderes no começo, e aí uns que foram manifestando o desejo de ter outras mulheres, foi conversado, era sempre sob inspiração, e aí foi aumentando o número de membros com casamento plural. A Emma mesmo, ela teve uma relutância quanto a isso, quase separou do profeta,
Então, foram acontecendo essas coisas. Mas, em 1847, foi em 1847? Não, mais, foi para frente. Depois de muitos anos que tinha esse casamento plural, que não era proibido, a lei dos Estados Unidos colocou proibição com o casamento plural, tá? Então, muitos membros foram presos porque não quiseram desfazer, e o profeta... Nossa, hoje eu estou com um lapso de memórias aqui, perdão. Will, Wilford Woodruff, não, foi o... Ai, eu tô sem meu... Gente, perdão. Eu sempre anoto as coisas que eu sei que eu vou esquecer, mas nessa mudança tá tudo encaixotado. Eu não achei meu caderno, lápis tem ali, mas não achei caderno. Então eu acabei não anotando e não coloquei no slide para você. Mas lá no conteúdo da aula vocês podem estudar que um profeta, depois que Joseph Smith faleceu, o profeta ele fez uma declaração sobre o fim do casamento plural, tá? Então foi aí que muitos membros que não aceitaram o fim do casamento plural se afastaram, criaram outra igreja, tá? E os que quiseram obedecer foram realmente aos poucos é, deixando essa prática, tá bom? E é mais ou menos esse é um grande resumo um pequeno resumo do grande conteúdo que tem na aula. E é muito importante que vocês estudem, tá bom? Todo o conteúdo da aula, vejam todo o documentário. Ah, eles colocaram também no conteúdo da aula muitos documentários, e é importante ver, porque lá esclarece, está em inglês, só que assim, tem o Google aí para ajudar a gente a traduzir. Então, se vocês fizerem um pequeno esforço, vocês vão conseguir traduzir pelo Google, alguns já sabem inglês também. Eu, com o pouco inglês que eu tenho, eu não precisei do Google, eu entendi, tá? O que estava escrito lá. Ainda porque a gente já conhece o tema, né? Então, foi só um complemento mesmo. Foi ótimo. Tá bom? Alguém tem algum comentário? Eu queria, nesse tema, por ele ser polêmico, difícil, né, uma prática difícil, o pessoal teve que exercer muita fé, né, muita obediência. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso, que se eu puder ajudar aí. Não? Tranquilo? Bom, Tranquilo. então, então tá, é assim, né? Deixo para vocês buscarem o entendimento próprio de vocês, tá bom? Porque realmente é um tema difícil. Eu mesma, não sei, provavelmente eu não me afastaria da igreja, né? Se viesse essa prática novamente. Mas muitos membros da igreja não se afastaram, tá? E não, mesmo assim, não optaram pelo casamento plural e permaneceram firmes na igreja. Então, foi uma opção. E eles não foram excomungados. Porém, depois que foi proibida essa prática, os que não aceitaram foram excomungados, né? Tá bom? Então, a próxima aula, vamos lá. Depois da conferência, tá? Que não vai ter aula semana que vem. Na outra semana, que vai ser a próxima aula, tá bom? Vamos aprender sobre os detalhes da morte de Joseph e Iron Smith e também a incerteza que os santos sentiram depois da morte do profeta, né? Tá bom? Vamos saber aí mais um pouquinho, estudar um pouquinho mais sobre isso tudo. Ok? Então, vou tirar o slide aqui para prestar meu testemunho para vocês. Então, para finalizar essa aula, eu quero prestar meu testemunho para vocês, de que realmente
A Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, é a Igreja restaurada de Cristo. Nós estamos no lugar certo. Nós podemos exercer nossa fé, entendendo os preceitos de Deus, que nem sempre estão de acordo com o que a gente quer, mas estão de acordo com o que a gente precisa para o momento. Tá? Então, vamos entender tudo o que acontece na igreja, desde os primórdios do Velho Testamento, quando Cristo veio, e nos tempos atuais da restauração do Evangelho. Vamos buscar entender, e o que a gente não conseguir entender, a gente confiar em Deus. Confiar e ter fé que tudo um dia vai ser esclarecido. Tá bom? Eu peço meu testemunho de que a obediência a Deus nos traz felicidade e paz. Que ela traz a companhia do Espírito Santo para a nossa vida. E, como o nosso profeta Nelson disse, sem a companhia do Espírito Santo na nossa vida, seria muito difícil sobreviver espiritualmente no mundo atual. Essa aula que eu deixo com vocês, meu amor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então, professora Rosana, muito obrigada pela aula, né? A gente conseguiu aprender bastante. E convidar vocês, né, para estarem presentes na próxima aula, que como a professora falou, que não vai ser nessa semana, né, vai ser na próxima, para que a gente possa estudar na aula durante essa semana, para que a gente possa, além de estar na aula, a gente possa também compartilhar o nosso testemunho e também responder durante a aula. E no caso, a última oração só tem eu novamente na sala. Aí seria eu de novo? Pode ser eu de novo? Pode ser eu, se você permitir. Pode ser, então. Tá bom, vou fazer. Nosso adorado Pai Celestial, nós te agradecemos muito por esse dia, por estarmos aqui estudando sobre a sua vontade, sobre os seus mandamentos e sobre a sua sabedoria e o seu poder, para que possamos também entender sobre os seus preceitos. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e nós ainda estamos aprendendo. Possamos ter confiança e fé no Senhor cada vez mais, ter o coração cheio de esperança e caridade, possamos ter uma ótima conferência, que possamos ter revelação sempre, que o Senhor possa sempre responder nossas orações, porque precisamos de Ti, precisamos do Teu conhecimento, do Seu amor, da companhia do Espírito Santo, todas as coisas em nossa vida. E, Senhor, proteja o nosso curso, proteja os alunos desse curso, proteja toda a Estaca, Mauá e toda São Paulo, nosso Brasil, e esse mundo. Possamos realmente pregar a Cristo, pregar o Evangelho restaurado e que as pessoas possam abrir seus corações e desapegar das coisas do mundo. E essa oração nós deixamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, boa semana, até a próxima. Tchau, professora. Semana que vem. É.